Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre estrutura e funções celulares. Vamos para o vídeo. Para a vida existir, é preciso haver estruturas onde as funções essenciais aconteçam. Essas estruturas são as células. Célula é a base da vida. Elas realizam a maior parte das reações químicas dentro de um organismo e formam todas as partes do corpo. Existem os três principais aplicáveis a todas as células. Número 1. Todos os organismos são compostos por células, uma ou mais. Número 2. A célula é o tijolo básico da vida em estrutura e função. Número 3. Toda célula vem de outra célula pré-existente. Elas se dividem para formar novas células. Geralmente, um organismo mais desenvolvidos, as células se unem em grupos chamados tecidos. Os tecidos se unem para formar órgãos, como o coração e o cérebro. Os órgãos trabalham em parceria dentro de um organismo, realizando diferentes funções para mantê-lo vivo. Muitas células formam tecidos, muitos tecidos formam órgãos, todos os órgãos formam um organismo. As células animais e vegetais são capazes de realizar funções diferentes por causa das organelas. As organelas são partes de uma célula, cada uma com uma função. Elas podem, por exemplo, produzir energia, fabricar novas proteínas, destruir e digerir substâncias ou outras estruturas. O que são organelas? As partes de uma célula. Organela significa órgão pequeno. São os órgãos pequenos que ajudam a célula a funcionar assim, como o coração, o cérebro e os pulmões ajudam o corpo humano a funcionar. Células animais. Esse aqui é uma célula. Esse amarelinho aqui é uma célula, tá ok? Vamos ver cada parte da célula. Uma célula animal típica é composta por, número 1, membrana celular, camada externa da célula dos seres humanos animais, chamada de membrana celular. Ela é semipermeável, também é flexível, ou seja, pode mudar de forma. É semipermeável. Pode deixar alguns materiais passarem e manter outros do lado de fora ou de dentro propositalmente. As células são casas para entrar em uma casa, uma porta trancada. Você precisa de uma chave que encaixe na fechadura. Substâncias só podem entrar nas células se tiverem a chave certa para abrir a porta. Número 2, citoplasma. Dentro da membrana celular existe uma substância gelatinosa na qual estão todas as organelas. Essa substância é o citosol. O citosol é feito principalmente de água, mas também tem um citoesqueleto, uma rede de fibras proteicas finas e tubos proteicos ocos que mantêm a estrutura da célula e ajudam a movimentar as organelas. O citoplasma atua como um suporte para as organelas e como um sistema de estradas para transportar proteínas e outras substâncias. 3. Ribossomo. O ribossomo é uma organela pequena que produz proteínas. As proteínas são produzidas de acordo com informações fornecidas pelos ácidos nucleicos do organismo. A célula em que estão os ribossomos lhes diz que tipo de proteína eles devem fabricar.
O sufixo somo vem do grego soma, que significa corpo. Ribo se refere ao carboidrato, ribose, um composto orgânico que forma a espinha dorsal do ribossomo. Número 4. Retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático é uma organela composta de sacos achatados e tubos que produzem, empacotam proteínas, transportam substâncias pelo citoplasma, sintetizam lipídios e eliminam resíduos produzidos por outras organelas dentro da célula. Os ribossomos podem se prender às paredes da célula. Isso permite que a célula fabrique proteínas e serão empacotadas e enviadas para dentro ou fora dela. Número 5. Complexo golginense. O complexo golginense funciona em parceria com o retículo endoplasmático. Essas organelas são sacos achatados que temporariamente armazenam, empacotam e transportam substâncias para dentro e para fora da célula. O empacotamento. Vamos ver o que é. Algumas moléculas, como as proteínas, possuem cadeias tão grandes que precisam de ajuda de outras moléculas para se organizar no espaço tridimensional. Sem essa organização, elas não funcionam corretamente. Lisossomos. Um lisossomo é uma organela que funciona como um saco com enzimas que decompõem qualquer tipo de comida, resíduo celular ou organismos invasores destruídos, como bactérias e vírus. Quando é necessário descartar resíduos celulares, o complexo golgiense as envia aos lisossomos. Quando uma célula está ferida ou danificada, os lisossomos liberam enzimas no citoplasma, digerindo a célula por dentro. 7. Vacúolo. Nem tudo que chega à célula, ou seja, o que é fabricado por ela, precisa ser usado imediatamente. Os vacúolos são organelas responsáveis pelo armazenamento de água e nutrientes até que a célula precise deles. Eles também funcionam como uma bolha de armazenamento de resíduos. Em resumo, são depósitos para células. Estão presentes em células animais com pequenas bolsas, mais conhecidas como vesículas. Vamos ver o 8. Mitocôndria. A mitocôndria, muitas vezes chamada de usina de energia da célula, está entre as organelas mais importantes para a sobrevivência de um organismo. As mitocôndrias, oxigênio e açúcares dos alimentos interagem em uma série de reações químicas para gerar energia. Cada tipo de célula tem determinada quantidade de mitocôndrias. As células musculares são as que mais precisam de energia. Elas têm grande quantidade de mitocôndrias. Por outro lado, algumas células, como as hemácias, não têm mitocôndrias, porque a única função das hemácias é transportar oxigênio dos pulmões para as células. 9. Núcleo. O núcleo é chamado de cérebro da célula, porque armazena as informações necessárias para realizar a maioria das suas funções. Essa organela costuma ser a maior e mais importante organela da célula animal. Em células saudáveis, o núcleo contém cromatina, fitas compactas de DNA. Um acrônimo para ácido desoxirribonucleico.
o código para traços genéticos como cabelo, pele e cor dos olhos. Essa informação genética é passada da célula para a célula quando ela se reproduz. A cromatina fica no núcleo. É assim que o DNA existe. Em um núcleo normal, o DNA de uma célula tem cerca de 2 metros de comprimento. Esse aqui, ó. Esse aqui. Essa figura aqui é o núcleo. Tá ok? O núcleo tem sua própria membrana nuclear. Essa membrana é diferente das membranas das outras organelas e mais parecido com a membrana celular. Outras organelas têm membrana de uma só camada, que a separa do citoplasma, mas a membrana nuclear possui 2 camadas, que oferecem uma proteção adicional. A membrana nuclear também contém pares, não, poros, pequenos buracos, para que substâncias possam entrar e sair do núcleo. O núcleo tem um nucleolo, que cria o RNA, acrônimo de ácido ribonucleico. O RNA existe para ler e executar as instruções dadas no DNA. Ao contrário do DNA, que está preso dentro do núcleo, o RNA é capaz de sair pelas aberturas da membrana nuclear para fornecer instruções. Essa figura aqui é o núcleo. Células vegetais. As células vegetais contêm as mesmas organelas que as células animais, além de uma camada de proteção a estruturas extras. Parede celular. A parede celular de uma célula vegetal fica do lado de fora da membrana celular. Ela protege a célula como um escudo. Funciona como um esqueleto que dá estrutura e ajuda a manter a planta de pé. As paredes celulares, também as membranas celulares, são semipermeáveis para que as células possam levar substâncias para dentro delas. As paredes celulares vegetais são feitas de um carboidrato chamado celulose. Essa é a célula vegetal. Ao contrário dos seres humanos, as plantas não têm esqueleto, mas abrem caminho pelo solo. E algumas, como a sequoia, podem chegar a 120 metros de altura. A celulose é o principal componente da fibra de algodão e da madeira e é usada na produção de papel. As células dos fungos, das bactérias, das algas e de algumas árqueas também têm paredes celulares, mas elas têm uma composição diferente das paredes celulares dos vegetais. As paredes celulares bacterianas, por exemplo, são compostas de um polímero de açúcares e aminoácidos chamados peptidoglicano. Número 2. Cloroplasto. As plantas usam luz e dióxido de carbono para gerar glicose por meio da fotossíntese. O processo acontece nos cloroplastos, organelas que contêm clorofila. Substância que proporciona a síntese, a clorofila, é o pigmento que confere a cor verde às plantas. Os cloroplastos são painéis solares naturais, assim como os
painéis solares nas casas. Os cloroplastos usam a luz solar para criar energia. Células vegetais versus células animais. Animais e plantas têm estruturas gerais adaptadas para funções muito diferentes. Os animais são organismos mais complexos e dinâmicos que precisam de células capazes de se movimentar e interagir entre si para formar tecidos flexíveis e sistemas especializados. Para manter sua estrutura, contam com estruturas como ossos, cartilagens, tecidos conjuntivos, músculos, entre outros. Já as plantas, com uma estrutura fixa, dependem de células que garantem suporte e armazenamento de energia. Por isso, as células vegetais têm uma parede celular rígida que oferece suporte, ajudando a planta a se manter ereta. Além disso, possuem cloroplastos, que permitem a produção de alimento por meio da fotossíntese, e vacuolos grandes, que armazenam águas e nutrientes. Em contraste, as células animais têm apenas uma membrana plasmática, mais flexível, o que lhes permite se adaptar a diferentes formas e funções, formando tecidos como músculos e nervos. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês gostem. Deixe seu like, se inscreva no canal Edrema Martins Verso, me siga no Instagram. Falou, valeu, é nóis!